Boa. Bom, boa noite aí oficialmente a todos e todas. Bem-vindos ao primeiro encontro do ano do GIC, o Grupo de Estudos em Economia Comportamental. Para quem é a primeira vez participando ou está vendo a gravação depois, o GIC é um grupo que existe desde 2018. Começou como um grupo de estudo ainda nas dependências da faculdade, com essa proposta de ser um espaço para a gente unir interessados em economia comportamental, em ciências comportamentais e nessas áreas correlatas, para discutir o assunto, conhecer outras pessoas, mas principalmente acho que criar esse espaço livre, assim, para se trocar o conhecimento sem talvez um esquema mais hierárquico, né? E para a gente ter realmente essa abertura para criticar, tirar dúvidas, ensaiar associações, elocubrar aí onde um conceito se aplica e ter esse espaço livre de troca de conhecimento. Então, fiquem, assim, super à vontade para abrir a câmera, participar ativamente da discussão. A ideia aqui não é ser uma discussão de poucos ou expositiva, e por mais que seja a primeira vez participando, é super bem-vindo ou bem-vinda, e não tem uma pergunta boba ou algo assim. Então, fiquem super confortáveis. E a gente não tem medo ou vergonha do silêncio, tá? Então talvez tenham momentos que fica aquele silêncio constrangedor de e aí, alguém tem algum outro ponto? E acho que isso é normal também para dar espaço para todos falar, e só pedindo para quem for fazer alguma colocação também ser breve, ser, né, objetivo e não se prolongar demais, mas também fiquem à vontade nisso. E hoje a gente tem um tema super super bacana, né? A gente está ensaiando fazer esse encontro sobre emoções já há alguns meses. E estou super feliz de ter funcionado como esse primeiro encontro. Agradecer principalmente ao Cláudio, o Cláudio Gomes, que vai ser o nosso moderador aí oficial do encontro. O Cláudio é advogado e também um grande entusiasta e pesquisador das ciências comportamentais e ciências contemplativas. Então, falando um pouquinho da origem do porquê desse tema e porquê desse artigo, a gente se encontrou já algumas vezes, né, Cláudio? Mas em dezembro fomos tomar um café e conversar um pouco sobre ciências comportamentais, e foi puxando para meditação, ciências contemplativas, budismo, vida, e um papo super cabeçudo assim, e falando, pô, acho que vai ser um encontro bacana de abrir para ter mais gente para discussão. Então, feliz de termos esse espaço e trazer aí outras pessoas para conversa. E vou só fazer uma breve fala de abertura, e aí passo a palavra pro Cláudio para expor né, fazer uma fala introdutória também do conteúdo, e aí a gente abre para discussão. Mas então, o nosso artigo base foi a pesquisa da Lisa Feldman Barrett, que é uma neurocientista. Eu já acompanho o trabalho dela há um tempo, né? Ela é um dos grandes nomes, assim, da área, e ela vem com uma proposta talvez afrontosa a correntes mais clássicas, né, dentro da neurociências, entre pesquisadores antigos. Ela foca bastante no tema da emoção, mas acho que quem teve a chance de ler, de acompanhar as pesquisas, na verdade, a gente acabou falando de temas muito mais amplos, né, do que só emoções, mas sim ela propõe, assim, uma teoria sobre o funcionamento do cérebro. E até achei curioso que a gente pegou um artigo, vamos entender um pouquinho mais sobre emoção. Na verdade, ela traz muito sobre como os sistemas, né, do cérebro como um todo funciona, e junto disso, com uma proposta de uma revolução científica, né, de uma mudança de paradigma, ela até coloca. Então, até algumas pessoas comentaram que o artigo foi um pouco complexo, mas acho que não teria como não ser, dado tamanha ambição aí do trabalho dela. E acho que é normal também, né, a neurociências é uma área que a gente não discute tanto, então vem com muitas, terminologias diferentes, conceitos diferentes, mas acho que esse espaço é justamente bom para a gente ir treinando esses outros tipos de repertório. E, bom, e aí no artigo, ela fala um pouquinho sobre qual que seria então essa teoria dela, né, para de onde surgem as emoções, o que que é
o que que é esse fenômeno e como isso se encaixa com outros, processos e fenômenos cognitivos que a gente experiencia. E ela também tem esse livro aqui, Como as Emoções São Feitas, não sei se dá para ver, mas que é basicamente o conteúdo do artigo de uma forma um pouquinho mais didática e prolongada, então é bem bacana, também recomendo nesse sentido. Vou passar então a palavra para o Cláudio, e aí depois a gente volta, eu tenho aqui alguns pontos e a gente vai trocando. Então é isso. Boa. Você vai querer falar mais no detalhe depois, Flora, do modelo em si? Vai querer explicar alguma coisa? Vamos abrir a palavra? O que que é a sua ideia? Sim, pode ir explicando, vou complementando, fiz aqui minhas anotações, então, como Tá, preferir. tá. Oi, turma, boa noite. Um prazer, como sempre. Fazia tempo que eu não estava aqui. Adoro as conversas, aprendo muito e é um fórum sempre de debate muito aprofundado, com boas ideias. Então, é sempre um prazer estar por aqui. Muito bem. É curioso, essa minha história começa. Eu sempre gostei de ciências comportamentais, de evolução pessoal, portanto, já faz uns bons 10 anos, pelo menos. Não, de ciências comportamentais já uns 15 já quase. Lendo, sobretudo, óbvio, Kahneman e afins, e faz uns 10 anos comecei a meditar, medito muito e me dedico bastante à prática. E nesse caminho, em algum momento, eu encontrei a Lisa Feldman Barrett, que é uma neurocientista, uma das mulheres cientistas mais citadas hoje em dia no mundo inteiro, né? Naqueles rankings típicos que tem de, 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 de quantos são mais citados, ela está lá em cima. Então, é uma pessoa super de renome hoje em dia, com uma tese razoavelmente nova, uma tese que muita gente, inclusive, acaba chamando de teoria unificada do funcionamento do cérebro, né? Então, é uma coisa razoavelmente nova, inclusive porque eu tenho a percepção que ainda não entrou na sabedoria convencional, inclusive porque é muito contraintuitivo, e complicado, né? Eu tinha claramente a percepção de quem lesse o artigo, eu nem acho o artigo legal, tá? Eu li o artigo 2 vezes, eu acho ele super duro de ler, e mas eu já tive acesso a esse modelo por vários autores e, enfim, deu para entender bastante. E para quem se interessa por ciências contemplativas, que nada mais são do que as ciências que estudam a meditação, né, tem muito a ver. Então, eu tenho muito prazer em entender esse modelo, que basicamente é um modelo que fala que o cérebro funciona baseado em memória, né? É uma grande inferência, né? Tem muita gente chama de modelo de inferência ativa, né? E a inferência justamente a gente está sempre trabalhando com base em contexto e, portanto, a gente recebe poucas informações do mundo, acessa a memória, com base em memória a gente prevê, projeta, simula aquilo que está acontecendo e a gente só corrige a nossa simulação na medida em que aquilo que está fora da nossa que está fora do nosso corpo, os inputs externos, eles vão dizendo, não, é isso que você simulou primeiro, não é correto. Que aí sim você atualiza o seu modelo interno em função disso. E todas as vezes que você está simulando, projetando em antecipação, você ativamente também está preparando o seu corpo para agir, para intervir no ambiente no qual você está. O que muita gente vai chamar de sistema 1, que é o que vocês conhecem, que é justamente uma reatividade maior, aquilo que vem rápido, com base em memória, com base naquilo que você acha que está acontecendo. Então, a própria Lisa Feldman Barrett, ela de alguma maneira, ela descreve o sistema 1 dessa forma. Então, é muito interessante ver, porque ela própria disse, você quer passar pelo seu próprio processo de evolução, né, de você ir melhorando seus hábitos, seu comportamento, o que você tem que fazer em alguma medida é criar memórias em antecipação, né? É você treinar antes aquilo que você vai fazer, simulando ao máximo o momento real em que você tem que uh, uh, agir e intervir no mundo, para que no momento em que você esteja na hora H, naquele momento em que você mais precisa, você já tem uma memória antecipada internalizada dentro do seu sistema
e, portanto, aquilo que você queria fazer sai automaticamente de uma maneira muito mais simples. Então, essencialmente, de uma maneira muito simples ainda, muito simplória, é esse o modelo que ela explora, que ela explica. O modelo tem muitos nomes, então é muito engraçado, porque você vai ouvir gente, o modelo preditivo do cérebro, o modelo de inferência ativa, o cérebro bayesiano, o modelo de inferência competitiva. Todos, de alguma forma, estão querendo descrever o mesmo fenômeno e dando mais peso em uma coisa ou outra do processo, né? E as emoções, em alguma medida, nada mais são, e ela insiste muito nisso, dizendo que não tem nada inato, no sentido de que emoções são previamente parte da... Já foi feito o upload das emoções prévias para você, o que que é raiva, o que que é ódio, o que que é felicidade. Isso são simplesmente formas de a gente interpretar o mundo conforme memórias, e, portanto, a gente sabe muito bem que é possível você chorar de alegria e chorar de tristeza, assim como é possível você rir por alegria, e você certamente, se você já teve essa experiência, já viu gente, inclusive, quando está muito nervosa, rir também, quando isso acontece. Então, não necessariamente você tem o que era, talvez, para quem já tenha, quem lembra disso, né, as polêmicas daquele cara do Metaforando, né, que ele usava muito a lógica do Paul Ekman, que é, se você tem tal expressão no rosto, portanto, isso significa que você está sentindo tal coisa. Isso caiu por terra. Porque na prática o que ele estava fazendo é simplesmente uma aproximação estatística, porque sim, culturalmente, normalmente é isso que indica. Mas isso não necessariamente significa que essa é uma emoção que tem um blueprint, que tem uma digital, que somente essa emoção pode estar acontecendo com base nas expressões faciais da pessoa. O contexto é muito relevante para você conseguir interpretar as emoções. E daí vem exatamente, emoções nada mais são do que a interpretação que você dá conforme o contexto àquilo que você fisiologicamente está sentindo. Mas sentir mesmo, o conceito de afeto, a gente só sente essencialmente em dois vetores, né? O que é agradável e desagradável, o que é calmo, o que é agitado, né? Por isso a gente diz, se você fez um exercício muito extenuante na academia e está se sentindo muito mal por conta disso, você interpreta isso ainda assim de uma maneira boa, porque você entende que isso é proposital e intencional, você se colocou num período de estresse e seu corpo, logo depois de você puxar ferro, está tentando se acalmar com uma sensação muito ruim de cansaço. Se você levantar exatamente com essa mesma sensação no meio da noite, você vai correndo para o hospital. Então, são maneiras diferentes de você interpretar a sensações, como eu disse, agradáveis, desagradáveis, calmas e agitadas, conforme contexto. Então, basicamente, da forma como eu entendo hoje em dia, esse é o modelo obviamente, com todo prazer, a gente pode conversar mais sobre isso. É super, super interessante. Flora, Boa, Cláudio. Não, muito obrigada por essa fala inicial, esse resumo inicial, porque são realmente muitos conceitos, né? Perspectiva, eu sei que não é trivial aí resumir todos esses pontos. E acho que um aspecto bacana da gente começar falando é justamente o que que ela faz o contraponto, né? E eu não sei quantos de vocês têm, assim, alguma base maior na neurociências. Eu sou uma grande curiosa do tema, mas não tenho formação nisso. E até então, eu acho que os conceitos vinham um pouco misturados, assim, na minha cabeça, da corrente, né, do que ela propõe com pesquisas anteriores e tal. E aí foi bem interessante entender essa diferenciação. E quando a gente para ver um pouco o discurso comum de como o cérebro funciona, né, talvez essa visão mais popularizada, não sei o quanto de vocês já foram, expostos, por exemplo, a essa fala de que, tem o cérebro, primitivo dos répteis, que aí tá mais a parte emocional. Aí vem uma outra camada que ajuda num certo nível de sofisticação, e aí, por fim, a cognição que controla. Então ela traz um pouco, né, essa visão que é compartimentalista, de que tem áreas do cérebro, e até antropocêntrica, de que a gente, evoluiu para ser o melhor, né, o superior nesse sentido, e coloca em contraponto emoção com cognição. E de que a emoção seria uma coisa
primitiva, assim, e quase sem controle. E com essa visão que ela coloca de estímulos e respostas, de que coisas acontecem externo, e aí a gente tem um circuito pré-programado e responde a isso. E não tem muita margem nesse aspecto. E aí a teoria clássica das emoções, que, se eu não me engano, né, é do Paul Ekman, acho que ele foi o principal, pesquisador disso, que é aquela coisa de que tem as 6 emoções universais. Então, alegria, tristeza, raiva, medo, nojo e surpresa. E que a gente teria circuitos meio que pré-programados e que todos os humanos, né, teriam essa capacidade, assim, de reconhecer e de sentir essas emoções, que a gente conseguiria detectar essas emoções por padrões muito, característicos de expressões faciais e de outros marcadores fisiológicos e até dessa resposta cerebral de cada uma dessas 6 emoções. E as pesquisas, elas envolviam, assim, fazer, estudos com, pessoas, né, das mais diferentes culturas, então foram lá para Nova Guiné, foram para o Japão, foram para não sei onde, e aí expunham a certas vinhetas e pediam para identificar qual que era a emoção, com base muitas vezes em fotos de atores que retratavam as emoções de uma forma bem caricata. E acho que esse é um ótimo exemplo de como, uma pesquisa, né, que parte com um viés de uma cultura já muito ocidental, talvez, traga esse entendimento imbuído e prejudique a própria metodologia. Porque as pesquisas mais recentes, e é um pouco essa crítica que foi mostrando de, assim, certas falhas metodológicas que não eram um reconhecimento universal, mas sim uma aprendizagem que acontecia, né, de quando ia para pessoas que nunca tiveram contatos para essas emoções e que não considerava, enfim, que tinham limitações nesse sentido, e que aí eles começaram a ver que não eram coisas universais, que tinham, outras culturas que não reconheciam essas emoções, e ela traz o conceito que eles buscavam, né, que é esse emotional fingerprint, como uma digital de cada uma dessas emoções, e segundo a Barrett isso não existe, na verdade não se tem emoções, tipo, tristeza ou felicidade ou raiva, mas a gente tem instances of emotions, não sei muito bem como traduzir isso, mas, instâncias dessa emoção. Então uma emoção ela pode ser experienciada de muitas formas a depender do indivíduo. E aí ela traz esse conceito de eh da gente pensar de forma populacional, não de uma forma de, né, algo específico, mas sim de que tem variações e que essas variações são normais. De que quando a gente tem um conceito compartilhado, e acho que é isso que ela defende muito, né, que a gente tem um certo, o que é uma flor. A gente tem uma noção compartilhada enquanto espécie de que isso é uma flor, mas o que que diferencia uma flor de uma erva daninha? Talvez isso seja um pouco subjetivo, de pessoa para pessoa. E, esses conceitos são um pouquinho que as emoções funcionam nessa base de ter um conceito, né, compartilhado dentro de uma cultura, dentro de uma sociedade, e que elas podem se manifestar de várias formas, seja na resposta de como a gente, eh, interpreta os nossos marcadores fisiológicos, seja como a gente age em resposta a isso. E que também ela pode se manifestar no cérebro, né, os neurônios que se ativam para os circuitos, assim, que se ativam para cada emoção também podem variar. Ele pode ser estimulado de um jeito, mas pode chegar de um outro jeito. E aí eles até trazem o caso de uma paciente que teve um dano na amígdala, se eu não me engano, e alegava que ela não conseguia experienciar medo, em muitas emoções ela realmente não experienciava, em que seriam contextos normais, mas fazem um ensaio com ela em que colocam sinais como se não tivesse oxigênio, se eu não me engano, e ela fica meio, né, ela não fica exatamente sem respirar, mas é como se enganasse o cérebro que ela acha que ela está sem respirar, e ela sente muito medo por outras formas. Então ela traz também esse outro conceito do funcionamento do cérebro, de que a gente pode experienciar uma mesma coisa por canais diferentes, né, por redes diferentes.
e são alguns pressupostos, talvez, que diferem da visão anterior. E ela traz, então, essa mudança de paradigma para uma teoria, acho que é construtivista, que ela fala, né, e que não é que as emoções não existem, mas elas são uma realidade social construída, que é talvez o grande aspecto da nossa espécie, de que a gente tem a capacidade de não já nascer com todo o material genético de como vai ser, mas de conectar os cérebros um dos outros através da cultura, por ser uma espécie inerentemente social. E que então tem muitos conceitos compartilhados que são costurados, né, no cérebro, nos nossos cérebros pelas gerações anteriores e pela cultura de que a gente faz parte, às vezes nem de uma forma intencional, mas das coisas que nós somos expostos ao longo da vida, e que isso acaba moldando o que a gente interpreta, sobre as nossas trocas com o mundo, nesse esquema, né, que aí o Cláudio entrou bem melhor do modelo aí de funcionamento, preditivo. Mas que muitas vezes a gente tem essas respostas fisiológicas, como ele falou, né, do quadrante de, valência positiva ou negativa, ou excitação alta ou baixa, e que a gente vai interpretar isso, dado o contexto e dadas as experiências passadas que a gente teve, como sendo de uma certa emoção. E a partir desse match de é isso daqui que eu interpreto como esse conceito, eu defino como reagir. E quando tem um certo erro de predição, essas, eh, percepções vão sendo atualizadas. Não vou me estender tão mas acho que tem muitos ainda pontos pra gente ir puxando. Mas mais alguém quer falar o que achou, assim, dessa leitura do artigo ou de algum dos outros materiais da Barrett? Eu posso falar. Boa. Bom, eu confesso que para mim eu buguei, né, na hora de começar a ler sobre a teoria dela, né? Porque assim, obviamente, ela argumenta que as emoções não são inatas, né? Assim, são construções, na verdade, do cérebro baseadas em experiências, na cultura, no contexto, que faz muito sentido, né? Mas assim, no começo ficou assim meio que estranho, porque quando a gente estuda, começa a estudar Kahneman, o Taylor, né? Assim, quando falamos de sistema um, que parecia assim, ser um automático, intuitivo, que esses mecanismos do sistema um podem ter uma base tipo biológica e evolutiva e até se apresentam dessa forma, que são universais e presentes em diferentes culturas. E assim, ele não se posiciona, obviamente, sobre que seja inato, não seja inato, seja biológico ou não, mas sugere nos estudos que são vieses que são mais automáticos e menos construídos do que a Barrett propõe, né? E igual que quando a gente fala de Taylor, né? Ele trabalha com a ideia de que os seres humanos têm tendência previsíveis ao erro, como a aversão à perda, a exceção de confiança, a preferência por recompensas imediatas, e essas tendências são mais descritas como universais e dificilmente elimináveis, sugerindo que pode ter uma base biológica ou evolutiva, né? Então, entra diretamente nesse debate sobre a origem inata ou adquirida desses comportamentos. Ele até fala dos homo econômicos e o modelo contraste com o Homo sapiens real, que toma decisões irracionais de maneira consistente. Então, tem como traços de que podem ter raízes profundas na biologia e na evolução. Então, assim, para mim deu, assim, eu buguei na hora, até porque também pensando em outros estudos que não tem relação, mas tem relação com a felicidade da Sonja, de How the Happiness, que fala sobre a genética e a influência da genética, a predisposição genética. Obviamente, depois comecei a entender, não, mas aqui você pode ter predisposição, mas segundo a Barrett, você obviamente vai construindo dependendo do contexto em que você se desenvolve, né? Mas para mim deu um nó na cabeça, mas faz muito, muito sentido, obviamente, assim, quando você pensa no bebê, você pensa que o bebê já nasceria sabendo diferenciar
quando ele tem, assim, está com fome, está com um desconforto, realmente ele não sabe que sente, ele está apenas reagindo a uma necessidade fisiológica, sem ainda dar o significado emocional a isso. Então, ele não sabe ainda se é raiva, se é tristeza, se é frustração, e realmente a teoria dela faz muito sentido que a gente vai construindo, né, esse significado ao longo da vida, por meio justamente dessa interação com o mundo, do contexto, desse feedback social que a gente tem. Mas, assim, é um comentário que, assim, realmente para mim deu um nó na cabeça, mas achei muito interessante e acho que bem legal a gente estar aqui conversando sobre esse assunto, né? Boa. Não, muito legal seu comentário, Maria, porque acho que traz um pouco essa questão das ciências comportamentais enquanto um campo multidisciplinar, em que, tipo, os temas se relacionam, mas é interessante a gente entender como cada área mesmo, né, tradicional, assim, do conhecimento, tipo, quais são os pontos em comum, como elas se interseccionam e o que que uma tá tentando explicar, ou que a outra tá tentando explicar. E até eu li hoje mesmo nesse livro dela que ela menciona o Kahneman, e ela fala uma parte que, tipo, isso é o que o Kahneman, as pesquisas do Daniel Kahneman chamam de sistema 1 ou sistema 2, e que ele é muito cuidadoso em falar que é uma metáfora, mas as pessoas que replicam não são tão não parecem não entender isso e pular isso, né? Então eu acho que muito dessa parte da economia comportamental, que é meio que a base, vai, dos vieses, das heurísticas e tal, quando, né, é proposto esse modelo dual, ele sempre é colocado como é só uma representação didática e eu não estou aqui tentando explicar de nenhuma forma como o cérebro funciona. Mas eu acho que no discurso de divulgação científica, muitas vezes começam a falar, né, então tem uma parte do cérebro que é o sistema 1 e uma parte do cérebro que é o sistema 2, e que, assim, em momento nenhum isso estava tentando casar com o conhecimento da neurociências e do funcionamento. E assim, meio que assim, uma representação de como poderia funcionar. Mas eu acho que não sei se entra em contraponto, mas para, tipo assim, tem esse modelo preditivo permite, né, o aprendizado de reações automáticas, eh, nesse sentido. Não, faz E total, assim, termina relacionando. Quando você começa a aprofundar sobre o assunto, obviamente, você começa a conectar tudo que também o Kahneman diz sobre a memória associativa. exato. E obviamente, por causa da história, nossas experiências, da história, do contexto, e faz muito sentido, mas no começo, quando você começa a ler, dá como um, nossa, que é isso? Espera aí. E que acho que é tentando fazer esses pontos, né? Exatamente. Aí Então, você vai na profundidade, você começa a conectar que sim, tem relacionamento e que faz sentido, e começa a ir mais no profundo e começa a entender mais a fundo como é que vem essa construção e faz bastante sentido, né? Por exemplo, essa questão da felicidade, que é assim, não sei se vocês têm lido, mas assim, a Sonja da How Happiness, ela fala que 40%, 50% vem da nossa felicidade vem da genética. Mas aí, quando você começa a aprofundar sobre o estudo dela, não tem a ver com isso. Na verdade, a gente pode ter até uma predisposição genética, evolutiva, biológica, mas mesmo você tendo uma predisposição genética, você pode estar em um ambiente que, se você tem essa conscientização de mudança emocional, construindo sobre um contexto, e o contexto é favorável, você pode deixar de ter essa predisposição. Imagina você nasce com a predisposição de ansiedade genética. Se o contexto é favorável, você pode construir. Então, faz sentido com o que ela mesma traz. Então, para mim, obviamente, no começo buguei, mas depois você vai como que colocando tudo e vai se alinhando nas diferentes teorias. Então, isso que achei super interessante, né? Se eu puder adicionar alguma coisa aqui, que eu acho interessante, né? Porque, de uma forma ou de outra, o modelo preditivo, né? O modelo de inferência ativa, ele é justamente, ele começa especialmente por ser
um modelo de inicial reatividade, ele começa justamente com o sistema 1 mesmo, né? Mas o sistema 1 não como se fosse um sistema separado dentro do cérebro. O sistema 1 no sentido de a nomenclatura que a gente dá para esse fenômeno. Evidentemente, dentro do cérebro, ele usa várias redes cerebrais para se manifestar como o sistema 1, não é uma parte única. Mas eu acho muito curioso, é sempre bom lembrar, né? Eu digo isso muito para a minha equipe aqui. O cérebro não foi feito para pensar, né? O cérebro foi feito para administrar energia. Né? O cérebro foi feito para crescer, sobreviver, crescer e reproduzir, né? Então, os lugares onde o cérebro ele costuma gerar mais apego são os lugares mais óbvios, que são validação social e prazer sensorial, né? E é aí onde, via de regra, onde a gente gera as maiores reatividades de apego, né? Porque você tem um modelo interno do mundo que você projeta conforme a sua memória, e você vai pegando poucas informações do seu ambiente, você consulta a sua memória, você diz, o que deve estar acontecendo é isso aqui neste momento. E da última vez que isso aconteceu, eu fiz tal coisa e deu certo. Então você automaticamente acaba fazendo isso. E esse é, em alguma medida, no pensar ou no agir, o sistema 1, né? O sistema absolutamente reativo, automático, rápido, intuitivo, instintivo, chamemos de como quisermos chamar. A questão é que cada um de nós, seres humanos, vai ter tido esse reforço para uma coisa e não por outra, e por isso é absolutamente possível você ver pessoas interpretando determinados esforços como coisas legais de fazer, aquele maluco de academia que larga absolutamente tudo que ele está fazendo na vida para passar o dia inteiro, e aquela pessoa que olha para isso e tem aversão e não quer. Então, o sistema 1, ele de alguma forma ele está presente nos dois fenômenos, mas um deles acabou gerando essa memória e, portanto, essa predileção por uma coisa e acha gostoso, e uma outra pessoa com relação ao mesmo evento ele acha horrível. E muitas vezes a gente, no nosso esforço de tentar fazer tudo muito previsível, a gente acaba deixando um pouco de lado a questão das preferências individuais e, inclusive, o quanto que a gente vai variando ao longo dos dias e das próprias horas do dia com relação às nossas preferências do ponto de vista biológico, né? Porque, obviamente, enquanto a gente está conversando aqui, absolutamente ninguém lembraria de tudo que a gente falou se os nossos cérebros não estivessem mudando enquanto a gente está falando, né? Então, é óbvio que nós estamos alguns minutos mais velhos depois de termos começado, a glicemia de todo mundo mudou, todos os marcadores biológicos já estão alterados em relação ao momento. Então, eu acho muitas vezes o noise, o ruído do Kahneman um pouco subestimado nesse aspecto, porque ele mostra muito da variabilidade de fato do ser humano, que ele é capaz de dar respostas substancialmente diferentes à mesma pergunta dependendo do horário do dia. Então, varia dentro da mesma pessoa, varia de pessoa para pessoa. O modelo propriamente dito que o cérebro usa para fazer essas interpretações é mais ou menos o mesmo que a gente estava falando, de inferência ativa. Mas dependendo da história de cada um e da predisposição genética, cada um manifesta isso de uma forma. E legal isso que você falou, Cláudio, do nós, que eu acho que é um pouco esse conceito do populational thinking, né? Então, do cérebro funcionar, ou ações, as formas que a gente manifesta não terem um tipo padrão, um tipo único, mas sim ter a variância ser a norma. E não sei se o nós ele traz um pouquinho esse modelo mental, né, de que é importante a gente olhar para a variância porque a variância ocorre. E um outro aspecto que você falou disso, de que o que vai ser, importante para cada pessoa, se eu não me engano, é esse conceito que ela traz do nicho afetivo, né, então de que, ela reforça muito esse ponto de que o cérebro é uma máquina de alocação de recursos. Então o cérebro, vai fazer a aleostase? Gente, é muito difícil ler o artigo em inglês e ficar traduzindo para português um monte de termo novo. Mas que busca sempre, né, esse equilíbrio que vai, buscar eu adorei essa frase que você falou, que não é feito para pensar, mas esses aspectos da reprodução e do crescimento, e o que vai ameaçar isso, vai variar de pessoa para pessoa, e é isso que a gente vai direcionar nossa atenção para ajustar a resposta. E todo o resto considera como ruído e não presta atenção. Então
É bacana esse aspecto. E E tem um... Ai, desculpa, pode falar. não, não, pode falar. Tá, é que me lembrou uma coisa que você falou também da ideia de sistema, né? Que a gente não tem um sistema no cérebro, que um é o sistema um e o outro é o sistema 2. E acho, se não me engano, tem um artigo de 2015 da Neurociências também, que fala que os neurocientistas estão usando, ao invés de falar sistema um e sistema 2 estão usando tipo um e tipo 2 do cérebro, justamente para tirar essa ideia de que existe um sistema específico neuronal para as formas de pensar que a gente tem, né? E eu gostei muito, eu consegui só assistir o TED, não consegui ler o artigo, quero muito ler o artigo dela. Eu achei muito legal, eu trabalhei com neurociência, eu fiz psicologia, e durante a graduação eu trabalhei o tempo todo da graduação nos 2 laboratórios de neurociência que tinha lá na faculdade e trabalhei um tempo também no ambulatório de transtorno bipolar, que a gente focava em neurociência e terapia cognitivo-comportamental. Então, a gente fazia avaliação neuropsicológica com os pacientes e atendimentos pela TCC. E eu fui escutando ela falando assim, gente, porque eu estou bem desatualizada, assim, né? Isso já tem um tempo. E fiquei pensando, o que será que estão discutindo atualmente sobre o assunto, né? E eu fui tentando entender o que ela estava dizendo, que era diferente do Beck, por exemplo, Aaron Beck, não sei se vocês conhecem, ou se alguém aqui sabe, mas ele é um cara que meio que foi um dos primeiros a criar as teorias das TCC, né? Então, a ideia é que a forma que a gente pensa impacta a forma como a gente sente, que vai impactar como a gente se comporta e vice-versa, assim. Então, a TCC foca muito em como a gente pensa, né? Mudar a forma que a gente pensa sobre as coisas, e isso vai afetar como a gente vai se sentir em relação àquilo e vai afetar como a gente se comporta, né? De alguma forma. E aí, quando ela foi falando, assim, eu fui pensando, nossa, que legal, porque ela está trazendo muito o contexto, né, das coisas. E quando a gente olha muito para neuro, tem muito, tipo, como o cérebro funciona, olhando muito para a parte biológica mesmo, assim. Então, ela trouxe mais essa questão, está trazendo cada vez mais essa questão do contexto, né, que o contexto realmente importa. E aí tem uma teoria do Damasio também que fala dos nossos marcadores somáticos, né? Então, o que a gente, o nosso corpo, ele responde ao contexto também de alguma forma pela nossa frequência cardíaca, pela forma que a gente como é que fala? Sudorese, enfim, várias reações do nosso corpo para dizer como que um contexto impacta a gente de alguma forma, né? Então, eu fui vendo, eu quero muito aprofundar mais nas coisas dela, assim, porque eu acho que ela deve ter avançado bastante, né, nessas discussões que são discussões mais básicas, assim, do que eu aprendi na época, né, em neurociência e terapia cognitivo-comportamental. Bem legal, falei um monte de coisa, não sei se... Não, mas muito legal, Ana. E sim, eu acho que ela não só talvez, né, avançou, mas acho que ela propõe meio que uma visão contrária para algumas dessas pesquisas. Eu não sei assim exatamente como que conciliar com visões da psicologia e tal, mas do Damasio em específico, acho que essa coisa dos marcadores somáticos, ela critica de que não teria um marcador somático, tipo, para ela nunca vai ser passível de você detectar uma emoção por marcador somático ou por expressão facial, porque isso pode variar de pessoa para pessoa. E que o que faz com que algo seja algo é o conceito social que é compartilhado, que é construído. E ela fala muito o papel da palavra, tipo, da linguagem nisso. Então, que a gente cria esses conceitos, né, de, eu vou dar um nome e isso vira uma coisa, tipo, pizza. Todo mundo sabe o que é uma pizza. Eu não vou num lugar e vou pedir, me vê uma massa, tipo, de um pão com queijo em cima e molho e não sei o quê. Então, quando a gente, né, cria uma palavra que vai assumir um termo, que isso facilita essa compreensão comum. E é mais ou menos esse mecanismo que a gente faz internamente de, eu tô nesse estado, então eu acho que é essa situação aqui, porque as outras pessoas me falaram, e assim eu vou replicando. E tanto que tem um capítulo do livro dela que é, ok, né? E aí como que você melhora a sua percepção emocional e tal. E ela fala muito de melhorar a regulação fisiológica com atividade física, com alimentação, com sono,
com toque físico, com exposição à natureza, com atividades como yoga, hobbies, né, ou outras coisas, ou então ou você vai cuidar do seu orçamento aí de recursos fisiológicos, ou, melhorando o seu repertório, a sua granularidade de repertório emocional. Então entendendo mais conceitos, mais palavras, ela até fala de encontrar conceitos de outros idiomas que talvez não, supram conceitos, né, que não tem no seu próprio idioma, e que isso também poderia ser uma forma de ajudar. Fico até pensando o quanto isso não são, assim, uma via comportamental externa e uma via cognitiva, né, de você passar para a sua cognição uma percepção do que está sentindo. Eh, mas também essa noção de que não é que você vai melhorar, tipo assim: "Ah, eu vou sentir raiva e não vou conseguir e vou estar isento de sentir isso", mas de que você consegue melhorar suas experiências futuras. Então que você consegue direcionar o seu meio para responder melhor futuramente. Achei isso bem interessante. O que eu acho legal disso, né, porque ela deixa muito claro, assim, que não existe o marcador que ele vai te dar uma emoção específica, né, mas, por outro lado, você vai usar todas as suas sensações que você tem corpóreas para você inferir, para você, entre aspas, chutar o que está acontecendo. Aí, algumas vezes, por exemplo, se você está muito desidratado, muitas vezes você não sente fome, né? Fome não, digo sede, você sente cansaço, né? Demora um tempo até você perceber que era isso, né? E aí você começa a se sentir super lento e não está funcionando direito e está incomodado. E é um sinal de desidratação, mas nem sempre você claramente, isso aqui é sede, eu preciso beber água, né? Então, ela vai dizendo que basicamente você vai tendo determinadas sensações físicas e a gente não consegue saber. Você nunca sabe, tô gripado, tô só cansado. Não é óbvio a maneira como você. Então você acaba interpretando, mas quando você começa a interpretar e você começa a dar nome aos bois de alguma forma, você começa a prever e a também, de alguma maneira, ativamente mudar a sua fisiologia em função disso. Se você tem certeza que a sua sensação ruim é uma doença muito relevante, muito grave, obviamente que logo em seguida o seu corpo começa a se preparar para isso com base nessa simulação, que também é conhecido como efeito placebo. E efeito placebo é exatamente isso, né? A lógica do modelo preditivo do cérebro, com você recebendo determinadas informações, achando que recebeu alguma medicação específica, e em função disso ele diz, bom, da última vez que eu tomei medicação e melhorei, eu comecei a me sentir melhor. E naquilo que está à disposição do próprio cérebro e do próprio corpo de fazer você se sentir melhor sem o medicamento, ele avança. E por isso que é importante você ter um grupo simplesmente de estudo, de comparação neutro com relação a todo o restante das intervenções, para você ter melhores respostas a respeito disso. Então, acho muito interessante de ver como a gente acaba agindo e interpretando todas as sensações físicas que a gente tem e se preparando em antecipação para cada uma delas, né? E eu acho muito interessante também que isso, especialmente quando você está se sentindo mal, né, você começa a entrar no fenômeno das narrativas, né? Porque se você, isso que você falou, Flora, você começa a se sentir melhor, né? Para você se sentir melhor, quero dizer, você começa a fazer esporte, começa a ter hobbies, lazer e tal. No momento em que você não tem isso, via de regra, seu corpo está sofrendo muito. Seu corpo está sob estresse, você está dormindo pouco e está trabalhando demais e está comendo mal. E quando isso acontece, obviamente o que acontece é que primeiro que você fica num estado de necessidade, portanto, a memória do seu corpo te diz que você, para se sentir melhor, tem que fazer algo. Comer, dormir, fazer alguma coisa. Enquanto você não tem, você tem um profundo desconforto. E esse desconforto muitas vezes te faz ter memórias de momentos em que você estava desconfortável. E te faz lembrar de comportamentos que você teve nesse tipo de momento. E quando você menos percebe, você está brigando com alguém em função disso. Porque você está interpretando o mundo de uma maneira com base naquilo que você está sentindo, né? Então, e é muito interessante que você faz coisas absolutamente de maneira reativa, faz algo de que você se arrepende, e logo em seguida você conta uma história para você mesmo de por que não foi tão ruim, né? E aí a gente entra, eu estava falando com a minha equipe ontem, né? A gente fez uma palestra interna, que é a história do Jonathan Haidt, né? Quem leu A Mente Moralista, né? E o The Righteous Mind,
que é justamente a lógica dele de primeiro vem a intuição e depois vem a justificativa, né? Primeiro você faz algo absolutamente automático, com base nessa reatividade do modelo preditivo, né? Que você está se sentindo mal, precisa fechar o gap entre memória e como você gostaria de se sentir, faz algo e depois conta uma história para você mesmo para justificar, né? E por isso que o que a gente estava falando aqui, que a Ana estava falando, da TCC, né, ou CBT, né, a teoria cognitivo comportamental, é isso, né, de terapia, que é uma versão muito mais evoluída hoje em dia de terapia, porque vai melhorando com o passar do tempo, porque você começa a entender que seus pensamentos influenciam seu comportamento influencia seus pensamentos, né? Então, a gente começa a sair do modelo das narrativas que a gente tinha, né, que era justamente o lugar onde você achava que as explicações eram as coisas mais importantes, e quando você percebe, as explicações não raro são meras justificativas para você fazer aquilo que você queria fazer ou justificar aquilo que você já fez. Então, com o passar do tempo, por conta disso, terapias muito focadas em narrativas, com o passar do tempo, elas têm perdido um pouco de espaço. Acho que elas têm o seu lugar e, obviamente, ajudam, né? Quem sou eu para ficar criticando? Não tenho experiência para isso. Mas a gente vê exatamente esse modelo de você ter coisas um pouco mais situacionais, contextuais de modelo hoje em dia sendo usadas, porque elas têm a ver justamente com isso. A gente começa a perceber que não tem uma pessoinha atrás do cérebro controlando você mesmo, que você, na prática, deixa de se ver tanto como um indivíduo, você começa a se ver muito mais como um sistema, como um processo. E como é que você intervém nesse sistema da melhor forma, né? Então, tem muito a ver com isso, né? Essa intervenção, do que você pode fazer para que esse sistema funcione de uma maneira mais eficiente. Sim. Um termo que você falou, o outro Cláudio sempre fala, é o sistema imunológico psicológico. Então essas narrativas e autojustificativas que acontecem, né, depois do fato, para a gente, tentar achar uma explicação que nos convença do porquê aquilo não foi tão mal. E, Ale, quando o Cláudio estava falando, eu lembrei bastante, tipo, fenômeno de comer emocional. De que às vezes a pessoa, né, sente o desconforto e aprende a responder a isso com essa regulação fisiológica de comer alguma coisa que traga uma experiência boa, mas e assume como fome, mas o desconforto às vezes vem de outro lugar. E não sei, seria um erro de predição nesse sentido ou é um erro de interpretação, né, do que está causando? Eu acho que entra naquilo que o Cláudio falou, da gente não ser senhor do conhecimento das causas das emoções. E aí vai muito nesse lugar, né? De que você sente um desconforto geral, muito mais do que uma emoção específica. Então, apesar da gente aprender com o tempo discriminar isso é fome, isso é aquilo, é a cultura que ensina, né? Então, a própria ideia de frustração, né? Você vai lá e você só tem um desconforto do cão. Alguém vem e diz, fala, olha, você tá assim porque você tentou fazer A e não conseguiu. E a gente dá um nome disso de frustração. Na análise do comportamento, o Skinner já fazia uma crítica muito grande lá na década de 60 de que tratar emoções como estados internos. Elas tinham que fazer uma interpretação contextual e funcionalista. O que você tinha mais ou menos era essas duas coisas, assim, uma coisa mais de isso é uma condição aversiva, essa é uma condição apetitiva. O nome que se dá, eu só vou conseguir entender porque a resposta fisiológica interna, seja ela neural ou sudorese ou excitação, ela é muito semelhante em inúmeras situações. Marcadores biológicos de euforia, de felicidade, de medo, só se você pegar só pelo lado interno, pegar os dados, é muito difícil de discriminar para saber se a pessoa estava muito eufórica de felicidade ou se ela estava com medo, inclusive por dilatação da pupila, você vai falar assim, tá, mas o que estava acontecendo ali? Aí você vê que a pessoa estava acuada, numa resposta mais querendo sair do que permanecer, você fala, é uma condição aversiva. Então a gente não tem muita clareza justamente porque esse estado interno ele é muito confuso e a cultura que vem ensinando. Às vezes você nasce numa casa que te ensina a discriminar bem. Fala, ó, você deve estar cansado, acho que isso daqui é raiva, isso daqui é frustração. E aí, o que que você faz? Cara, sei lá, você precisa relaxar, você vai fazer uma caminhada, você vai se virar com teus poréns, né? Outras, a própria
relação de afeto é meio conturbada. Fala assim, ah, você não tá bem? Quer uma comida? Você quer que a mãe prepara isso? Toma esse docinho, come não sei o que lá. Então, você vai fazendo uma associação que esse estado interno e a função da comida não é só uma função de te dar saciedade, energia ou alguma coisa. Ela entra num lugar de ser a sua estratégia principal de regulação emocional. Lá na frente, quando você não está bem, tanto por essas vias meio confusas, você vai buscar a comida de novo ali. Aí entra um problema que eu acho que é o problema mais sério, né? Porque geralmente quando a gente não está bem, a gente tem um estressor contínuo, né? Ah, no meu chefe é um carrasco e eu tô putaço, e às vezes eu nem percebi isso ao longo do dia, só o trabalho que são microestressores que e eu chego pé da vida em casa. Se a gente for apelar para um lado mais biológico, a gente tem ali, né? Vamos pegar só pela dopamina. Você tem a dopamina basal que ela está no nível mais baixo. E aí, o que que você vai querer fazer, né? Você vai querer levar essa dopamina tônica com dopamina fásica. Então, eu vou comer. Quando você come, você tem ali um pico de bem-estar mínimo, ou pelo menos uma sensação de recompensa, de que alguma coisa melhorou. Mas é muito incipiente. Aí eu concordo que é um erro de predição. Porque é quase como se eu estivesse estimando que aquilo lá viria uma recompensa que iria me deixar muito bem, e eu iria ficar bem, mas não acontece. Então eu como teve aquela mera melhora, e aí o meu corpo fala assim, mas lá no passado eu ficava bem, né? Então, e era por via da comida, porque ele não lembra mais que junto com a comida tinha um afeto, tinha a mãe, tinha alguma outra coisa e tal, tal, tal. A comida ela é insuficiente. Em vez dele falar essa resposta é insatisfatória, vamos tentar outra coisa, todas as vezes que você tem um pouquinho de bem-estar, se fosse só aversivo, eu fui lá e comi e, meu, que porcaria que tá isso aqui. Separava. O problema é que não é isso. Então, como ele tem esse, que é o problema das redes sociais, você entra lá, nem sempre é agradável, mas de vez em quando um Reels é da hora, né? Então você fica voltando para o comportamento. Aí é um erro de predição, no sentido de que você, em vez de você falar assim, olha, eu quero mais. Então eu vou continuar comendo porque talvez isso vai me manter. Então você queria ficar com uma quase como que uma lona de um circo toda erguida, isso seria a sua dopamina, a maneira como você quer. Ela tá caída, você vai lá com um bastão no meio do circo, lá no centro, e você fica dando umas porradas para cima. Aí eu falo assim, tá vendo como sobe? Nessa esperança você fica tentando, mas é insuficiente, porque isso daí não vai fazer o circo ficar em pé de todo, né? Essa lona ficar erguida, né? E muitas vezes a pessoa só piora, porque aí o efeito rebote é a hora que acaba a comida, ela falou, nossa, e além de tudo eu fiz isso daqui, não veio em nada, assim, né? Então, mas aí eu entendo como um erro, aí sim eu entendo como um erro de predição de recompensa. Falei, não sei se... Não, É, mas é legal. eu acho interessante, o Ale, que é muito legal você ver as práticas contemplativas com esse viés, né? Práticas contemplativas também conhecidas como meditação. Porque toda a lógica de você meditar, de contemplar, é a sua capacidade de não reagir e observar, né? E quando você observa, você atualiza mais a quantidade de informação que você está recebendo. Ao atualizar mais a quantidade de informação que você está recebendo, isso dispara menos as memórias, porque você olha mais o detalhe do detalhe do detalhe, né? Você começa a sentir cada uma. Ah, isso aqui é uma mão, não? Então, o que eu estou sentindo aqui na minha mão, na verdade, é calor, é formigamento, é tensão. E à medida que você vai esmiuçando as suas sensações, o trigger da memória, ele arrefece, né? Aquela coisa típica budista, né? Da impermanência, né? Tudo que tem a natureza de surgir tem a natureza de passar, né? Então, isso é nada mais é do que um processo biológico. Se você observa, ele passa, né? Então, você tem duas maneiras sempre de você atender a sua necessidade apetitiva, como você falou, né? De duas, uma. Ou você consegue a recompensa e, eventualmente, entra nesse loop absolutamente duro, que você sempre precisa de mais e mais e mais, porque, inclusive, a próxima vez, provavelmente, você vai precisar de uma intensidade maior para ser gostoso, né? Por isso que mais droga e mais droga e mais droga, porque nunca a mesma dose da primeira começa a ser suficiente. Ou você deixa passar e volta a se sentir bem insatisfeito porque você deixou isso passar.
supostamente, em alguma medida, a felicidade é a mesma, mas uma delas é num ciclo absolutamente interminável do próximo, do próximo, do próximo, e o outro que você começa a desenvolver técnica para você voltar a se sentir bem e satisfeito sem precisar do comportamento. Ou você acerta o que te causou o desequilíbrio. Sim, verdade. Você não deixa gerar o desequilíbrio na raiz, né? Naturalmente. É antes. Porque, tipo, pensando nesse exemplo, né, do comer emocional, que eu e o Ale, a gente já atendeu algumas pessoas, né, que tinham essa questão. E aí você vê muito, vai, essa via que é alguma outra coisa da vida que causa o desconforto e a pessoa aprende a responder dessa forma. Mas também pelo que ela falou, pode acontecer o oposto, né? Você atribui que, tipo, nossa, eu tô irritado ou tô brava, mas na verdade você só tá com fome. Então tem um pouquinho isso, essa falta de talvez percepção do que é que tá causando esse desequilíbrio. E acho que com tipo, uma meditação, uma prática mais contemplativa, você consegue não responder naquele momento e talvez ter mais granularidade de não ficar chutando, mas tentar entender melhor qual que é a causa, qual que é aquele conceito. E você começa a atualizar a memória em cima disso, né? Porque quando você faz todo esse esforço, né? Porque, obviamente, você sempre vai ter desconforto na vida, né? Isso não vai terminar até o dia que a gente morrer. Então, existe uma questão aqui de como você se cuida para evitar que tenha os desconfortos, que foi muito o que você falou de cuidar do seu corpo, dormir bem, comer bem, esporte, tudo isso. Você pode enveredar pelo mundo das práticas contemplativas também para que esse gap não aconteça e você não sofra tanto, né? Mas parte do processo é você ir atualizando as suas memórias, né? Você ir se reeducando para aprender a reinterpretar as coisas, né? Parte da sua capacidade de comer bem, as pessoas não raro não fazem isso, é você prestar muita atenção de como a comida te faz sentir. Porque quando você come comida saudável, seja no durante, seja no depois, via de regra você se sente bem. Só que as pessoas normalmente acham que comida boa é o junk food e a comida saudável é aquela coisa chata. Então eles comem a comida saudável sem prestar atenção. E se você não presta atenção, é muito mais difícil você atualizar a memória, para você lembrar que da próxima vez o que você tem que comer é algo saudável. Você simplesmente pega o TikTok, abre na tela e come sem prestar atenção à salada e você nunca consegue associar o momento prazeroso à salada que você comeu. Sim. E também se não existe um padrão, tipo, né, se a norma é a variância e não tem um pouquinho essa digital emocional, cada um tem que aprender o que é de fato cada conceito. E como emoções são um conceito bem abstrato, ou vai um estado interno, não tem muito como a gente ver, a gente só experiencia. Talvez isso seja um pouco mais complexo de aprender e ter a experiência, vai, com sucesso de que eu tive um estado, interpretei da forma certa e reagi da forma que foi mais funcional dado aquele contexto. E é tipo aquela questão, não sei se é da filosofia, mas tipo: como eu sei se o azul que eu vejo é o mesmo azul que você vê?". Não tem muito saber, né, se a raiva que eu sinto é a mesma raiva que você sente, mas a gente só passou a dar o nome disso de raiva. E talvez, às vezes, as coisas se misturem e disso vai por uma falta de uma, associação adequada, a gente, reage de uma forma que não é tão funcional de como alocar os recursos nesse sentido. É, Flora, queria entrar também para falar sobre a dopamina, porque vocês estão falando sobre isso, e algo que ela falou no artigo que é muito interessante também, algo tipo mais novo sobre o nosso conhecimento da dopamina, que não é o prazer, mas é um neurotransmissor que lança para lançar você em ação, para aprender, para ir atrás da recompensa, e não é a recompensa em si. Então, falando sobre ir comer, né? Essa dopamina está sendo lançada para você ir atrás de alguma solução dessa coisa que você está sentindo para se preparar para manter esse alostar-se que fala no artigo. E a coisa muito curiosa é tipo,
o que acontece aí é a pessoa está procurando uma solução, consome, mas não chega a satisfazer essa coisa que precisa. Então, essa dopamina foi lançada, mas não chegou à solução que queria. Então, o corpo precisa também fazer mais predições para o futuro, né? O que fazer a próxima vez? Comer mais? Fazer outra coisa? Adicionar mais uma coisa na coisa que eu já tentei? Ou ver as soluções que eu tenho como possibilidades, mas essa é a questão também. Como o Kahneman tem falado, a gente só tem acesso às coisas disponíveis na nossa consciência e essas opções são muito limitadas. Então, para muitas pessoas, como o Cláudio está falando, esse conhecimento do que é a meditação, do que é essa prática de reconhecer o que está acontecendo dentro para poder fazer uma coisa diferente do que costuma fazer, simplesmente não está disponível para a pessoa, não está lá. Então, a questão é como integrar mais informação, poder tomar mais informação e também praticar essas coisas para fazer essas melhoras. Então, eu sempre penso assim, como a pessoa que não tem essa informação realmente talvez esteja condenada a esse mesmo ciclo que vocês estão falando, de ficar, voltar comendo mais, voltar mais para as redes sociais, essas soluções que tem, em vez de usar outras soluções que vão mais além das coisas que já estão acostumadas. É muito legal. Só até lembrando, né, que o papel da dopamina, a primeira vez que acontece, ela é mais um sistema quase que você desbloqueou alguma coisa do mundo. Você acabou de descobrir alguma coisa que você não sabia. Então, esse sistema de recompensa, ele não é, inclusive ele é separado, né? Por isso que você pode tem essa tentativa de distinguir os circuitos neurais assim do wanting, né, do que eu quero, do like, do que eu gosto. Porque você pode realmente gostar de alguma coisa e não querer, e você pode estar querendo muito algumas coisas que você nem quer, nem gosta. No caso da dependência química, isso é muito claro. Quando o cara quer parar e ele diz, falou, ó, não gosto, não sinto mais como prazeroso, mas eu preciso. Então, eu não gosto mais daquilo, já não me causa mais prazer, mas eu quero. E como que acontece esse eu quero, né? Acontece pelo craving, que é eu vou me expondo a situações que elas vão tendo disparos dopaminérgicos pelos estímulos que foram associados antes do uso da substância. E é isso que aí é por isso que acontece um erro de predição. Porque é como se o corpo falasse assim, ó, você está se aproximando de uma fonte de recompensa. Lá no passado você encontrou aqui e foi muito legal. Da mesma maneira, é essa pessoa que chega em casa, ela chega em casa e lá no trabalho não tinha muito o que fazer. Ela estava passando pelos estressores, ela estava ficando mal e tal, tal, tal. Quando você vai chegando em casa, naquele ambiente mais conhecido, o cérebro está fazendo muitas leituras. E aí ela abre a geladeira ou ela vê isso. Então, assim, da porta já tem um pico de dopamina antes, porque eu já cheguei em casa. Aí ela caminha até a cozinha, a geladeira tem mais em relação ao resto do ambiente. Então, tudo isso vai fazendo com que ela tenha predições de recompensa e predições de recompensa até que ela pega lá o bolo, até que ela pega o chocolate, e aí ela tem um pico, mas ele antecede. A hora que você realmente vai lá e come, não tem. Você não tem mais esse pico de dopamina. Então é nesse sentido. E é por isso que a pessoa fala, como houve uma predição, isso já foi associado, deveria ter. Como não tem, mas ela continua, né, justamente porque teve essa predição. E aí eu achei que foi brilhante aí relembrar desse ponto, porque é muito separado mesmo essa ideia. E é uma coisa muito comum, né? As pessoas falam assim, ah, você está procurando prazer, você está procurando prazer o tempo todo, você está procurando... E não é necessariamente prazer, é uma outra coisa. Até porque a forma mais correta de pegar essa região do estriado, né, que eles falam assim, é sistema de motivação e recompensa, mas não como prazer. Porque ele é um sistema motivacional. É, ó, você não está bem, faça alguma coisa. E aí, nada mais justo de que você ir andando para o ambiente e falar, ó, parece que isso daqui, né, tem alguns disparos de algumas coisas que ganham mais valência nesse momento, assim, né? Mas o prazer é uma outra coisa separada, inclusive porque nas práticas contemplativas você vai meio que querer fazer essa regulação. É uma outra forma de prazer, um prazer mais sutil, né, e tal, mas não necessariamente né, de ter essa sensação. Então é bem legal essa distinção mesmo, um ponto muito bacana. Não,
Bem legal. E aí nessa linha, então, tipo, é útil aumentar o repertório de duas coisas. Um é dessa habilidade de categorização das experiências que a gente tem dos estados internos, de acordo com as experiências que a gente tem do mundo, né? Então, tipo, isso que eu tô sentindo agora é tal conceito, e isso é esse outro. E quando a gente cria um conceito, a gente consegue sumarizar algo que a gente não conseguiria reter na memória e aprender sem ter uma palavra ou um conceito para isso. E de como agir em cima disso, então de como eu respondo, que aí seria, tipo, posso pegar comida, mas eu posso meditar, mas eu posso sair antes, mudar de ambiente, ou eu posso conversar com alguém, e um pouco qual que é esse quebra-cabeça que funciona melhor de conceito e forma de resposta, e até que tem algum momento em que isso encaixa e ameniza o desconforto fisiológico que eu estava sentindo antes. É um pouco esse o processo? Se for pela ótica do comportamento, a primeira vez que você faz alguma coisa e você discrimina aquilo lá como. Não tem muito a ver de ter dado certo ou não, mas se você tem uma percepção de que funcionou bem, você começa a ter uma ampliação do repertório. Por isso que é importante, às vezes, você ter alguém que diz para a pessoa, porque ela tem uma criticidade muito grande, né? Então, às vezes, ela até faz, ela tenta, tá melhor, mas ela não vê. Né? Que é aquilo que ela tá falando, pô, ela chegou e pediu uma salada, a salada é muito melhor, mas ela fala, mas não tem o mesmo gosto, até porque o cérebro também é uma máquina de comparação e a predição da recompensa é diferente de uma salada da predição de recompensa de uma junk food que foi feita ali e tal, né? E aí ela não fica, e aí não dá tempo justamente por conta disso. Ela fica presa nessa memória, que o Cláudio muito bem falou, da comparação, do que era a experiência do palatável e do hiperpalatável. E ela não se dá conta, às vezes, que segundos depois de quando ela comia aquilo lá, ela ficava com aquela sensação do farináceo enrustido aqui, né, e tal. Às vezes come o McDonald's, você fica lembrando dele ali e tal. E a salada pode não ter tido esse pico ou essa sensação ali, ou essa memória e tal, mas depois você tem uma sensação de uma digestão muito mais leve. Se você ajuda a pessoa a discriminar, fala, olha, como que você se sentiu depois? Aprecie essa experiência, não só do comer da salada ou disso daí, mas o pós de como você vai se sentir. Porque alguma coisa diferente vai ficar ali. E aí, a partir do momento que ela começa a discriminar e ela vê que isso existe, aí ela foca nessa sensação, ela começa a falar assim, nossa, é verdade. Mas depende dela perceber que essa alternativa realmente está ficando eficaz para ela, assim, pelo menos na ótica mais comportamental. E a palavra eu acho que ela é legal porque ela ajuda você a dar nome para contingência. Quando você fala isso é frustração, para mim é muito mais do que um estado interno. Quando eu falo para uma pessoa, você está frustrado, eu estou querendo dizer, você tem um repertório para agir com uma determinada situação que provavelmente no passado funcionou, agora não funciona mais, você não está mudando. E aí você está pé da vida que você quer insistir e insistir com esse mesmo repertório. Não que ele é errado, mas ele deve ter funcionado no passado, senão ele não existiria. Agora ele não existe mais. E aí a beleza da palavra é porque ela dá nexo, ela compacta, ela vira uma heurística, né? Então, ao invés do cara ter que lembrar toda uma coisa grande, pô, isso é frustração. Nossa, beleza. Frustração é quando eu tento porque já funcionou e não. Eu me frustro quando o controle remoto não funciona. Por que que esse nome cai bem? Porque ele funcionou até ontem. E era a mesma resposta que eu fazia. Agora eu aperto e ele não funciona mais. Que legal chamar isso de frustração. O problema é que as pessoas começam a associar que frustração é só um estado interno e não esse contexto, assim. Né. Que é até uma coisa que ela fala, né, que interpretar a emoção como um estado interno também é uma coisa socialmente construída e que dependendo de culturas, na verdade, emoção é um estado relacional, de você É. com o contexto, de você com outra pessoa, e que talvez até entre naquela coisa de culpabilizar, né, tipo, de toda uma narrativa de emoção, de que emoção é inferior, ou de que é culpa da pessoa, ou que é o lado que precisa ser domado. Ou que você. É exatamente isso, né? Como se fosse que você tem algum controle de fato sobre aquilo que você está sentindo, né? Sim. E eu acho muito interessante nas práticas meditativas, né? Muitas vezes é comum você dizer. Isso que a gente está falando de dar nome para as emoções é chamado de notar, né? Você nota, faz uma anotação do que está acontecendo. Ah, isso é raiva, isso é felicidade, isso é emoção. E vocês têm em muitos
técnicas e tradições, um grande incentivo de não personalizar. Eu estou com raiva, isso é raiva, né? Ou seja, não existe um eu separado, dono do processo, mas é simplesmente um processo acontecendo que não é seu, né? Não existe um dono do processo, é simplesmente você aponta, e na hora que você aponta, você, em alguma medida, você se liberta, né? Porque você fala, porque, né, é muito comum, você vê, sobretudo bebês, né, quando eles estão frustrados, você não sabe exatamente como resolver, mas a gente passa por isso também, né? Às vezes alguém fala alguma coisa que você não gostou, mas no meio do caos você nem percebeu que era isso, você está super incomodado, aí você, ah, não, só estou incomodado porque essa pessoa me falou isso. De repente você fala isso, você já tem uma certa paz, né? Porque você conseguiu identificar qual que é o problema e, portanto, você não precisa direcionar todos o seu mal-estar para o resto da sua vida, né? E a partir daí, no que é a prática contemplativa, você já identifiquei o que é, não preciso mais alimentar, eu só vou prestar atenção na minha fisiologia, em como eu estou me sentindo. Então, você desassocia a interpretação da sensação física. E assim que a sensação física, portanto, ela vai simplesmente arrefecendo, né? É muito normal você fazer... Pensa numa coisa muito ruim. Aí você pensa, simula, como isso tudo é uma simulação, você se sente muito mal junto. Agora, para de pensar e só presta atenção na sensação. Aí ela vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Aí você fala, ah, então quando eu passo o dia inteiro incomodado porque eu estou alimentando com o pensamento o dia inteiro. É, exatamente. É o que está acontecendo. Então, é muito legal porque esse é o lugar em que você consegue sair propositalmente do sistema 1 para o sistema 2, né? Porque você ia reagir e você conseguiu, com base em técnica, fazer isso, arrefecer e ganhar liberdade para fazer outras coisas, né? Então, essa é a parte muito legal, muito bonita de você conseguir fazer. Mas o comentário que eu gostei muito do que o Ale falou, porque é absolutamente possível, portanto, e tem a ver um pouco com o que o Matthew falou também, que é possível você ficar preso, né, num loop, né? É absolutamente possível, embora o mundo te dê um monte de informação e um monte de dados, você ficar preso no seu próprio sistema e não pegar informações novas, né? Potencialmente, até imagino, Ale, a loops depressivos provavelmente têm a ver com isso, né? Em que seus pensamentos informam o seu corpo, que ele se protege cada vez mais. Quando ele se protege, ele alimenta pensamentos piores, e aí você vai entrando e você tem que, de alguma forma, tentar cortar esse loop, né? Porque você não está recebendo mais informações internas, você está vivendo na sua própria simulação com base em memória, né? Nas suas próprias crenças, né? Inclusive, Cláudio, nessa parte sobre inteligência emocional, uma das coisas que ela fala, né, que é mais importante, além de você aumentar o vocabulário, é viver novas experiências. Então, ela coloca, tipo, viajar, se movimentar, mudar o espaço que você tá, o ambiente, ler livros, ver filmes, ouvir, tipo, se colocar em histórias de outras pessoas. E não sei, talvez por isso que a gente sinta uma sensação tão boa quando você conversa com alguém que tá passando pela mesma coisa que você, ou consome um livro, ou vê um filme, ou algum tipo de conteúdo que gera esse senso de identificação, por aumentar esse repertório emocional também de contexto, sensação. E No seu comentário aqui, eu gostei muito do texto, achei super interessante o texto e estou gostando da discussão. Eu tô pensando aí no que você falou sobre a pizza. Eu fiquei pensando no exemplo da pizza. A pizza é um ótimo exemplo para um ponto que eu queria mostrar, que eu queria discutir, que é o não é meu, seguinte, é assim, dela, tá? Só um disclaimer. ela fala da pizza? Não lembrava do No texto. no livro, no livro, no livro. Ah, no livro, tá. Tá. Porque é muito, do ponto de vista assim, das ciências comportamentais, mais psicológicas, né, da investigação psicológica, é muito claro, assim, duas coisas, que conceito depende da sua experiência, né? Então, e depende, assim, existe a pizza, né? A pizza que eu comi, a pizza que você comeu, e o meu conceito de pizza, ele é uma abstração dessa experiência. Então, eu desenvolvo um conceito de pizza com base na minha experiência, que pode ser parecido com o seu, mas não ser o mesmo que o seu. Né? Tem gente que acha que põe frango naquele disco que você falou, né? Pizza é um disco com queijo. Né? Se você colocar frango naquele disco com queijo, ele não é mais pizza. Né? Se tirar o molho de tomate, não é mais pizza tal. Então tem uma coisa interessante,
assim, na formação conceitual, do ponto de vista comportamental, que é bastante consenso que o conceito ele é subjetivo, né? Mesmo quando você fala de eventos que são eventos exteroceptivos, né? E também é forte nas ciências comportamentais, principalmente na análise do comportamento, a ideia de que no conceito de qualquer coisa está envolvido o seu comportamento, sempre. Né? Então, quando você pensa assim, o conceito de pizza, o conceito de casa, o conceito de amigo, tal, tem a ver com a sua experiência e tem a ver com aquilo que você faz também. Se a gente começa a fazer uma associação livre aqui sobre tudo que você lembra quando você pensa em pizza, você vai falar de elementos que são elementos exteroceptivos e vai falar também de comportamento. Né? A pedir pizza também é chamar os Exato. amigos, entendeu? Chamar pizza é reunir a família, faz parte. O comportamento que produz o evento, ele acaba fazendo parte do conceito. Né? E isso é bem forte para questões que são questões que envolvem os estímulos exteroceptivos. O que eu acho que é legal nesse texto é essa integração, é o mesmo raciocínio aplicado a eventos privados. Né? E da mesma maneira que você descobre que o conceito exteroceptivo é de um jeito pelo comportamento, você também descobre que o conceito introspectivo, interno, privado, emocional, ele também é pelo comportamento, né? Por isso, quando você pergunta assim, aquela velha questão, né, de será que o azul que eu vejo é o mesmo azul que você vê? Né, eu tenho como testar isso comportamentalmente, porque eu vejo assim, será que eu me comporto igual a você diante de uma diversidade de estimulações do azul? Né? Então, eu apresento para você assim, uma série de estimulações assim, que tem a ver com um gradiente de azul e vejo como é que você se comporta. Se você se comporta parecido comigo, eu tenho uma base para dizer que o nosso conceito de azul é parecido. É. O Né? que aconteceu. E é isso que eu achei interessante do texto. Quer dizer, ele unifica um pouco essa ideia de que, no fundo, os princípios eles são mais ou menos parecidos. Né? Tanto a aprendizagem de conceitos que são conceitos assim chamados externos, de conceitos que são conceitos privados. Eles obedecem à mesma questão, né? E eu consigo ver o aspecto subjetivo desses conceitos a partir de como a pessoa se comporta, né? Testando vários elementos e vendo como a pessoa se comporta. Eu achei interessante, quando você discute a questão de ansiedade e comer, acho que essa é a questão fundamental, né? Quer dizer, que configuração de elementos é esse da realidade e como é que você se comporta diante deles, né? Diante de um estressor, eu vou lá e como mais do que o normal. Ou não, né? Ou diante de um estressor, eu paro de me alimentar. Então, eu posso ter uma disrupção assim, comportamental, tanto para mais como para menos, que vai depender do comportamento e como é que esse comportamento entra no conceito de alimentação, no conceito de estresse, no conceito de desconforto que eu vou desenvolvendo a partir da minha experiência. Sim. É. Um pouco nessa de conceitos, tipo, muitas das experiências, elas não trazem uma única emoção. Vai ser uma experiência emocional ambígua, que vai misturar, assim, uma série de emoções. Mas a gente, então, tem conceitos para as coisas separadas. Faltaria termos para emoções juntas, sabe, para enriquecer a forma que eu consigo descrever experiências que trazem uma certa complexidade emocional? Ó, dentro dessa linha, que eu gosto bastante dessa linha moderna da neurociências afetivas, tem uma comparação de emoções com paleta de pintura, sabe? As Exato. emoções elas são misturadas, elas não são exatamente o que o texto defende. Elas não O são uma roxo ocorrência. é vermelho mais azul, Exatamente, é. mas não Tem uma tem muito discussão uma super legal palavra. sobre emoções sociais, por exemplo. As emoções sociais, elas são muito específicas de um contexto social, né? Elas não fazem sentido fora de um contexto social. Mas elas são combinações, elas são rearranjos de emoções mais básicas, né? Pensa, por exemplo, ciúmes. Você não tem ciúmes, assim, de coisas do mundo físico, né? Ciúmes em relação ao alimento, ciúmes em relação à água, mas você combina esses estados numa situação mais complicada, comportamental mesmo.
É bem interessante pensar a emoção como conceito nesse sentido e juntar com esses estados afetivos básicos, né? Fisiológicos do ponto e neurológicos, né? Achei bem legal. Sim. Quer dizer, assim como a pizza, a minha pizza não é a mesma pizza sua, se a gente for testar o que é uma pizza, se eu apresentar para você 100 exemplos de pizza e pedir para você dizer se é pizza ou não é pizza, talvez a gente seja igual em vários e a gente tenha diferença Sim, em alguns casos, né? mas É, é... vai lá. não, e que assim, também vai, raiva. Raiva é tipo um ingrediente da pizza, tipo queijo. Vai engraçado. Exatamente. Mas se eu tô É, tentando descrever a pizza, eu precisaria colocar, é. tipo, raiva, família. E aí, para descrever o É, conceito, enriquecer um pouco não só com o estado interno, mas alguma conexão com um elemento contextual, por exemplo. Ou, E comportamental, você faz, entendeu? Se eu sou uma pessoa que se come pizza só domingo, eu vou dizer assim, a pizza para mim é equivalente à família, sabe? No final de domingo, pizza. Se eu sou uma pessoa que só como fast food, entendeu? Todo dia eu tô atrás de pizza, não tô atrás de pizza só no fim de semana. Então, e isso faz parte do conceito de pizza, né? O conceito de pizza como uma coisa rara ou uma coisa que é todo dia, né? Todo dia eu me comporto em relação àquilo. sim, O que eu acho interessante disso, assim, é porque isso acaba informando muito a forma como a gente se comunica, né, com as pessoas. Porque se você entende que cada um tem a sua própria memória, os seus próprios conceitos, e ele conceitualiza conforme tudo isso que a gente está falando, com base em sensações físicas e também intero e exteroceptivas e tudo mais, e, portanto, o comportamento também está envolvido. Enfim, quando você pega tudo isso de uma vez só, você percebe que às vezes você acha que a pessoa está te compreendendo e ela não está te compreendendo 100%, porque cada um está partindo de um lugar razoável. Exatamente. E, portanto, muitas vezes eu peço para as pessoas à minha volta, cara, quando você for me explicar algo, me explica com muitas palavras. Porque muitas vezes, se você usar conceitos muito herméticos, a chance da gente não se entender é muito maior. E a gente vem para aquela Com briga certeza. do casal. Ah, você deveria ter saber, você deve... Cara, não presuma que eu deveria saber as coisas, né? Me fale absolutamente tudo que você quer e eu vou tentar agir de uma melhor maneira a partir daí. E eu gostei da implicação. Para mim foi interessante ouvir isso das terapias para as terapias mais narrativas, né? E para as terapias mais comportamentais. Porque isso, se a gente confunde os conceitos, às vezes a narrativa te atrapalha mesmo. A gente está achando que a gente está falando da mesma coisa quando a gente fala de pizza, ou quando fala de amor, né? Quando fala de amizade. E na verdade a gente está falando de coisas completamente diferentes, experiências completamente diferentes, né? Então observar mais, pedir mais exemplo, te dar mais informação sobre essa formação conceitual, tanto do ambiente externo como do evento do ambiente privado, né, do que só você contar, né? Contar como você se sente. É, porque esse conceito muito budista, né, do vazio, né, que nada tem significado intrínseco, né, por essência, né, tudo é dado, né, tudo convencional, e a gente está tentando, de alguma maneira, se comunicar, mas agora, enquanto a gente está conversando, ninguém está com 100% de compreensão exata de tudo que foi falado por alguma pessoa, porque só a pessoa que falou sabe exatamente o que ela queria ter dito. Então, É. quanto mais você percebe isso, que nada, todos os conceitos, por definição, eles são insatisfatórios, né? Então, é muito importante você saber isso na hora de se comunicar. E aí a grande briga, eu acho isso super interessante, porque quando a gente vê todas as brigas políticas que a gente tem e toda a questão por exemplo, questões de minorias que a gente tem e definições e afins, a gente começa a entrar nisso, né? Em que momento em que você traça a linha que separa as pessoas a partir de um determinado lugar, né? E é óbvio que isso é sempre insatisfatório. Ele é um norte de como a gente divide a sociedade e, de fato, você tem que olhar para isso com cuidado, porque tem muita injustiça com minorias e afins, mas toda vez que você estressa demais essa situação e quer, de fato, colocar algo mais objetivo de onde ela se divide, obviamente você percebe que esses conceitos para cada uma das pessoas é ligeiramente diferente. E aí as brigas só pioram nesse contexto, né? é.
É muito interessante, é muito, não sei, é mágico até essa questão do conceito, né? E como uma palavra resume e tem a capacidade de você mesmo se comunicar com o seu eu do passado, com o seu eu do futuro, meio que sintetizando uma certa experiência fisiológica, um estado do cérebro, não sei, com outras pessoas e também nesse sentido mais social. E realmente acho que é uma teoria unificadora, né, que ela propõe como você trouxe, de como funcionamos. E acho que é uma base essencial aí quando a gente busca intervenções que vão falar de comportamento e em escala, entender o arroz com feijão de qual que é a base disso, né, para evitar aí também direcionamentos equivocados. É, gente, em respeito também à hora, que já vai bater 8, alguém tem algum último comentário, colocação? Só resumindo aqui um pouco assim sobre as coisas que a gente pode fazer, né? Porque assim, escutando o que estava dizendo o Cláudio, né? Que essa questão de a gente fazer que as outras pessoas falem todas as palavras que precisam dizer para a gente entender, interpretar. E estava pensando aqui que justamente quando a gente fala de valores contra a pessoa, a gente precisa entender o que significa realmente isso para você, porque para mim pode significar outra coisa e essa questão também que a gente pudesse ter a paleta de cores, né, para entender realmente qual é a intensidade da emoção que a gente pensa que tem, porque essa questão que ela traz de granularidade emocional, de expandir esse vocabulário emocional, é bem interessante, porque a gente tende sempre a utilizar as mesmas palavras. Quando a gente fala assim, eu estou meio triste, a gente sempre utiliza, não, eu estou deprimida e tende a intensificar essa emoção quando a gente poderia realmente ter mais vocabulário de dizer, será que você não está triste, está desapontado, será que está melancólica, está frustrado? E como a gente tem essa limitação no vocabulário, acaba utilizando o que a gente sempre escuta e que todo mundo taxa e coloca, e a gente não consegue reduzir a intensidade da emoção. Então, eu acho que isso é é interessante que ela traz para a gente colocar na prática e também essa questão das sensações corporais, né? Que eu acho que ela chama de interocepção, alguma coisa assim, que é essa questão de a gente recebe esses sinais fisiológicos do corpo, batimento cardíaco, respiração, tensão muscular, e interpreta e cria emoção quando, por exemplo, se a gente sente uma taquicardia ou suor nas mãos, em vez de pensar, eu estou ansioso, eu posso reinterpretar como que eu estou energizado. Então, acho que são coisas que são interessantes para a gente colocar na prática, mas sem conscientização sobre isso, como sempre, a gente sempre cai no mesmo desafio. Como é que a gente passa essas questões para outras pessoas colocar na prática, né? Mas achei super interessante essa conversa e todo o aprendizado, né, desse estudo. Sim, quem sabe no próximo encontro a gente acha algum artigo de, tipo, como aplicar isso, né, em intervenções, pode ser uma pauta legal. Cláudio, tem alguma último recado, última fala? Não, agradecer a oportunidade, evidentemente. Tema super legal e acho que ensina, mostra a gente um pouquinho, mostra pra gente um pouco como esses vieses acontecem, né? Todos os vieses que a gente tem, eles em alguma medida são vindos de algum erro de interpretação da nossa própria experiência, né? E quando a gente começa a se entender mais como esse sistema, como esse processo começa a se abrir um pouco mais, você começa a intervir um pouco melhor, né? É o conceito da Lisa Feldman Barrett de livre-arbítrio dela, né? Que é muito mais. Eu não sou um agente tomando decisão em tempo real, mas eu consigo me auto-influenciar para tomar melhores decisões. Então, e esse é um conceito de livre-arbítrio, ela mesma diz, é o livre-arbítrio sobre o qual vale a pena falar, ela diz, né? Que é a auto-influência, né? A capacidade de você fazer o seu sistema
se mexer no sentido que você quer. E é basicamente isso que a gente tenta fazer, sempre com muita ética, com muito cuidado com todo mundo, mas quem gosta de ciências comportamentais é isso que a gente está fazendo. Sim. Não, perfeito. E esse ponto realmente é muito. É bonito até, né? Essa pesquisa. Não sei, é meio. É uma explicação que você fala: caramba, tudo faz sentido. Enfim, fiquei completamente fascinada pela pesquisa dela. E obrigada a todo mundo que participou da discussão. Muito obrigada, Cláudio. Acho que foi fascinante aí as explicações. O próximo encontro deve ser em março e provavelmente sobre intervenções sistêmicas. Eu mando lá no grupo no mês que vem. E a gente vai fazer um treinamento com o Steven Wendell sobre Behavioral Systems. Eu postei lá no grupo, mas se alguém tiver interesse em participar, vai ser dia 22 de março no Rio. Aí pode me mandar mensagem no privado que eu mando mais informações. Muito obrigada, boa noite e até a próxima.